Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vai conversar sobre outro assunto importante. Fica até o final e deixa seu like, comenta e compartilha nosso vídeo. Oi, eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e este é o Pastor Pode ou Não Pode? Sim. Beleza? O assunto de hoje vai ser interessante também, né? Como todos. Sim. Mas eu acho que é um pouco diferente daquilo que a gente vem conversando, porque hoje fica aí para você saber o que é. Sim, eu acho que hoje o assunto vai ser mais pra teologia. Normalmente a gente fala sobre uns assuntos meio mais tabus. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que traz mais a questão da teologia, né? Uhum. A gente vai conversar sobre traduções bíblicas. Existem várias traduções e hoje a gente vai conversar sobre elas, né? Dentro do meio aqui religioso, como que pode, como que não pode. Uhum. E meu nome é Carol e eu sou uma filha amada de Deus. Legal. Um dos motivos de eu ter sugerido esse tema, né, lá, porque você já comentou uma vez que durante a sua pregação você tem o hábito de usar várias traduções, né? Uhum. Aí isso já levantou uma certa polêmica para as pessoas que acompanham a pregação. Por exemplo, nossa, o pastor tá usando várias versões na mesma mensagem? Pode ou não pode? Então, ó, na verdade, uma polêmica legal que surgiu. Eu nem sei se é polêmica, né? Mas foi um comentário. Uma pessoa chegou pra mim outro dia e falou assim: Cara, por que você lê tudo errado? Né? Aí eu falei assim: errado? Por quê? E a pessoa falou, né? Falou assim: ó, é porque a minha Bíblia é igual à sua. Então, às vezes você tá lendo uma coisa e aí você fala umas palavras que não tá escrito lá. Você fala outra palavra. E então eu tive que explicar o seguinte: é que na verdade, quando eu estou lendo, eu estou fazendo a atualização da tradução, né? E aí eu estou fazendo a tradução segundo a minha tradução, segundo aquilo que eu quero dizer. Não é heresia. Não é heresia. Na verdade é assim, ó. O que eu procuro fazer é sempre ser fiel ao texto original. Então, para não ser boçal, falar assim, ó, segundo a palavra grego, eu estudo, tá? Eu estudo grego, eu estudo hebraico, eu pego, então eu tenho os livros aí de grego, de hebraico, e tenho várias traduções. Então, às vezes, assim, eu vou falar algo que numa tradução, a palavra que o tradutor usou, ela se aproxima mais do original e algumas, além de se aproximar mais do original, ela tem mais a ver com a gente hoje, né? Então, a gente tem várias traduções que elas se propõem a conversar com um público no qual a gente está inserido. Então, por exemplo, você tem a Nova Bíblia Viva, né? A Nova Bíblia Viva... Não, NVA. a Nova Bíblia Viva é NBV. Ah, sim. Tá? Qual que é... Na verdade, ela foi a primeira versão dela era a BV, era a Bíblia Viva. E depois, então, veio a Nova Bíblia Viva. O cara fez umas correções. Qual que foi a proposta dessa Bíblia? Da tradução. Primeiro que ela não é uma tradução, ela é tipo uma paráfrase. Né? A ideia dela foi o quê? O autor dela, ele usava aquela linguagem para ler a Bíblia com os filhos dele. Então ele tinha filhos pequenos, e aí quando ele pegava uma língua culta ou uma língua arcaica, e ele começava a ler, aí a pessoa não entendia. Os filhos dele não entendiam, né? O português deles ali, o vocabulário deles não era adequado para aquela linguagem. Então o que ele fazia? Como ele conhecia, quando ele lia, ele falava numa linguagem que as crianças podiam entender. Isso, alguém viu ele fazendo isso, achou legal, falou, puxa, vamos ter uma Bíblia desse jeito. Então, foi essa Bíblia. É uma versão que às vezes eu não uso sempre, mas de vez em quando eu uso ela. Então, a gente vê
que ela não é uma tradução, ela é uma versão. Tá? Então, às vezes, quando eu quero assim começar o culto, eu quero ler numa reunião de jovens, ou às vezes eu quero fazer uma leitura devocional, então eu uso essa tradução. Então tá ali em cima da minha mesa, eu uso. Uma outra tradução recente, que a linguagem, o autor ele era um biblicista, ele era um pastor, ele falava, ele é estudante, né, do grego, do hebraico, e só que ele quis pegar aquela linguagem lá de 2000 anos atrás, do Oriente Médio, e ele quis trazer isso aqui pro hemisfério, pro sul, né, pro Oriente aqui, pro nosso ambiente, não o Oriente, né, o Ocidente, e ele quis fazer com que aquela linguagem do grego se tornasse uma linguagem de rua. Então, é a Bíblia chamada a Bíblia A Mensagem. Então, se você lê essa Bíblia, é como se nós estivéssemos conversando. Né? E aí, então, você tem aí as outras traduções. Hoje, para eu pregar a versão que, assim, eu acho que ela não fica... não deixa de ser culta, não deixa de ser uma linguagem nobre, vamos dizer assim, mas também não é tão arcaica. É a NVT, é a nova versão transformadora. Então, é a que eu mais tenho usado. Tanto é que eu estava semana passada conversando com o pessoal aqui da igreja, que eu estou aconselhando aí no casamento. E aí, naquele dia, o meu celular estava carregando. Né? E eu fui pegar, eu peguei uma Bíblia que estava mais próxima ali, era só para ler o texto. E aí eu peguei a Bíblia na Almeida Revista e Atualizada, que é uma tradução legal. E aí o pessoal falou assim, nossa, que linguagem estranha, uma linguagem arcaica. Né? Então, por quê? Porque hoje eu já habituei falar nessa tradução, né? Que é a nova versão transformadora. Mas pode, né? Dentro da explanação do que você está falando ali, usar vários... Não só pode, como deve, na verdade. Né? Aí tomar cuidado com as traduções. Isso aí, né, levanta 3 questões que eu gostaria que a gente respondesse aqui. Uma, como você já falou, é a questão da acessibilidade, né? Sim. Que eu acho que foi criado várias versões para poder atender todos os públicos. Eu acho que não necessariamente atender o... Atender no sentido, assim, de conseguir comunicação entre todos, sabe? Tipo, essa tradução mais específica para os jovens, para os adultos. Mas todas elas trazem a mesma mensagem. Só que só é falado de forma diferente. Sim. Então, ó, eu acho que pode se dizer assim. Na verdade, por exemplo, eu acho que essa revolução das traduções, eu nem me interessava por isso, na verdade, né? Assim, a gente ia na igreja, né? E até então eu não se preocupar. Não me preocupava com isso. Então tinha uma Bíblia, para mim, Bíblia era a Bíblia. Se era João Ferreira de Almeida, se era Almeida corrigida, se era atualizada, se era fiel, se era... Para mim, pouco interessava. Bíblia era a Bíblia, pegava aquilo lá e lia. Aí então, até um dia que eu ouvi a primeira vez de alguém e foi apresentar uma tradução da Bíblia, que foi a Bíblia na linguagem de hoje. Então foi a primeira versão, a Bíblia... Você pode ver que as traduções têm tudo assim. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia Viva e a nova Bíblia Viva. A Bíblia na linguagem de hoje e a nova tradução na linguagem de hoje. Então, a primeira versão que eu acessei foi a linguagem de hoje. Quando eu vi aquela versão, eu falei, cara, que legal. Eu vi a coisa ali que eu não conseguia entender. Aí eu lembro que essa Bíblia na linguagem de hoje, cara, eu comprei assim várias Bíblias, porque quando eu vi alguém falar, eu não consigo entender a Bíblia. Comprou várias iguais?
Então, porque Ai, assim, meu Deus. eu comprava a Bíblia para mim. Então aí eu conversava com alguém que falava assim, ó, eu não consigo entender, eu leio a Bíblia, eu não entendo, não sei o quê. Aí eu, cara, não tinha dúvida, dava a minha Bíblia de presente. Aí eu ficava sem, aí eu tinha que comprar uma. Então, comprava outra, e aí comprava igual. E aí nessa Bíblia, na linguagem de hoje, eu comprei várias. Até que, no final, então houve essa mudança na a nova tradução na linguagem de hoje. E essa foi assim, uma Bíblia muito legal, usei muito tempo, fiquei com ela, eu tenho essa tradução também. Só que aí depois, então, quando eu comecei a me inteirar do assunto, né? Então aí eu tive a necessidade, assim, de ter outros recursos. Então eu tenho a Bíblia em várias versões. Tem versão que eu não uso de jeito nenhum, né? Que não uso. Agora, a que eu uso mesmo é a linguagem de hoje, né? Mas hoje eu já não uso tanto mais. Como eu disse, né? A nova versão transformadora, para mim, hoje, na atualidade, ela supriu todas as necessidades. Todas. É um texto muito claro, muito assim. Mas eu tenho outras versões. Gosto de duas versões mas também assim é um texto muito rico, muito apurado. Eu uso mais para estudo pessoal. Então, quando eu vou preparar algo para depois falar, é uma Bíblia que na verdade ela foi traduzida por padres, né? É uma Bíblia católica. Que eu acho que é a melhor, é o top dos top mesmo, que é a Bíblia de Jerusalém. Na verdade, Jorge, pega essa Bíblia para mim que tá aberta em cima isso, dá ela aí. Ó. Que na verdade é essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia é uma Bíblia católica, né? Bíblia de Jerusalém. Assim, é o texto mais... Ela parece mais, como é que fala? Padrão, né? Não tem muito frufru. Não tem frufru. Ela é direta. Isso, não tem frufru, né? E aí, então, ela tem os comentários. Então, eu não sou muito adepto aos comentários, tá? Já fui bastante dos comentários que tem na Bíblia, aqui, né? Por quê? Porque é óbvio que o texto é o texto bíblico, tá? Mas os comentários, os autores aqui, então eles vão trazer ou levar, né, o texto para a teologia católica romana, que não é aquilo que a gente crê. Então, esse comentário eu leio, é óbvio, mas para saber o que o outro pensa, por isso. Mas não é algo assim que, nossa, me enriqueceu. Então não é essa questão. Tem a Bíblia, a nova, como que é? Nova versão internacional, né? Inclusive eu te dei uma dela. Então, aquela também é muito boa. Sim, né? isso que eu falo pra você, eu gosto da Nova versão internacional. Eu gosto dela. Isso, então. Ela é boa, sim. Na verdade, os mesmos tradutores da nova versão transformadora é o mesmo tradutor dela. Tá? Então, ela é importante nisso, né? Na verdade, assim, acho que a traduções da Bíblia, a Bíblia seria legal mesmo se nós lêssemos no original. É nesse ponto que eu quero chegar. Nessa questão, antes de ir para esse outro ponto, vamos responder sobre a questão da acessibilidade. Então, existem várias versões. Para quê? Para quê? Então, na verdade é assim. Vamos dizer a proposta, né? Exatamente. A primeira proposta da Bíblia, da tradução da Bíblia, foi tornar a Bíblia acessível para que as pessoas lessem. Então, quando o Martim Lutero traduziu a Bíblia, que é uma outra tradução que eu tenho, que eu queria falar, que é a King James, né? É uma tradução que ela é uma das mais antigas traduções, que
qual que era a ideia dela? Era tornar a Bíblia acessível ao povo. Então, a ideia nem foi assim, nossa, fazer uma para várias linguagens. Não, era para o povo. Né? Por quê? Porque a Bíblia era monopólio da igreja, era monopólio do clero. Então, o povo, ele não tinha acesso à Bíblia. Então, por exemplo, uma coisa que hoje, nas igrejas evangélicas cristãs, a não ser que seja uma igreja reformada, e quando eu falo reformada, eu estou falando de igreja presbiteriana, igreja luterana, que eles recitam o credo apostólico. Né? Então aqui de vez em quando eu recito. Né? Eu acho que eu deveria recitar mais, mas eu não recito. Por quê? Porque eu prego teologia, tudo. Mas o credo, ele fala o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. Creio na Virgem Maria, que ele nasceu da Virgem Maria. Eu creio na Santa e Amada Igreja Católica. Né? Então, e muitos crentes, né, quando cai nesse negócio, creio na Virgem Maria, creio no... Ô, louco, pelo amor de Deus, isso não é coisa de crente. Mas isso é Bíblia. Tá? Então, isso é Bíblia. Se eu não crer nisso, eu não vou ser crente. Né? Sim. Então, houve um tempo que não tinha Bíblia. Então, era importante ter o credo, tá? Apostólico, e aí tinha outros credos. Para quê? Porque esses credos eram uma compilação, era um resumo. Então, quando eu recito o credo, eu estou resumindo tudo que a Bíblia está dizendo. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da igreja, né? E creio na ressurreição depois da morte. Então, e creio que Jesus vai voltar. Então, esse é o resumo da história. Mas a igreja tinha outras coisas na Bíblia, e aí então as pessoas, para ouvir a Bíblia, eles iam onde? Na igreja. Só que o povo conversava a linguagem, né, do povo. Então, na época, a linguagem lá, quando começou a tradução, era a linguagem, era a língua alemã. E aí o povo ia na igreja que falava alemão. Só que o povo chegava na igreja, quem que estava lá? O padre, rezando o quê? Em latim. E aí tinha um detalhe. E aí tinha um detalhe. Além do padre rezar em latim, ele não olhava, que nem aqui, eu fico no púlpito olhando para o povo. Não, o padre rezava em latim de costa para o povo. Então ele não olhava o povo. Então o povo não sabia nem que expressão que ele estava tendo para saber o que ele estava falando. Né? E aí então, o padre, né, a gente, isso torna muito famoso por conta do Martim Lutero, mas outros ali tomaram essa iniciativa. E eu penso assim, Deus foi tão generoso, porque na hora certa, o que acontece? O Gutenberg inventou a imprensa, aí o Lutero começou a tradução bíblica, o outro financiou o trabalho dele, e aí ele traduziu a Bíblia, né, para a linguagem do povo. Ou seja, ele pegou o grego, o hebraico, o aramaico e traduziu esse negócio na língua alemã e distribuiu para o povo. Então, quando a Bíblia caiu na mão do povo, o que houve? Houve a libertação da Igreja Católica, que aí foi o que motivou a Reforma Protestante. Né? É óbvio, tem a influência do Lutero, tem a influência do Calvino, do Zwinglio, de todo esse pessoal aí, os líderes, né, da Reforma, mas o povo estava preparado. Por quê? Porque agora eles liam a Bíblia. Então a própria Bíblia vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Né? Agora, é óbvio, como que vão ouvir se não há quem pregue? Agora, como é também que vão entender se não ler? E como lerão se não houver tradução? Então eu acho que dentro da misericórdia de Deus, Deus então permitiu todas essas traduções. Aí no Brasil, a gente tem a mais famosa, né? Que é a tradução do João Ferreira de Almeida. E aí, dentro da tradução do João Ferreira de Almeida, qual foi a proposta também do João Ferreira de Almeida? Foi evangelizar o povo brasileiro.
né? Então, ele pegou essa Bíblia, traduziu para o português, para quê? Para que o povo tivesse acesso. E aí, então, diante disso tudo, o que vai surgindo? Vai surgindo as gerações, né? Então, vai surgindo aí as novas gerações. Então, muitas palavras que usava ali, hoje já não usa mais, né? Tem palavras... Por exemplo, ó, um texto muito legal, quer ver? Deixa eu até falar aqui, que eu acho muito top isso. Que está lá em 1 Reis, só para a gente entender essa questão dessas versões. Então, nessa Bíblia aqui, ó, que ela é uma linguagem muito rica, muito... rica que eu quero dizer culta, tá? Em 1 Reis, no capítulo 2, conta a história de Davi morrendo. Davi está morrendo. E aí, então, diz o texto assim, olha... Eu vou ler na íntegra que está aqui, sem a tradução. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi ordenou ao seu filho Salomão: eu vou seguir o caminho de todos. Sê forte e porta-te varonilmente. Guardarás as ordens de Yahvé, o teu Deus, andando em teus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, testemunhas e tá. Mas quem usa hoje a palavra varonilmente? O que é varonilmente? Não sei. Não sei. Ó, e você é uma universitária, certo? Varonilmente. Tem a ver com varão. Tem a ver com varão. E o que tem a ver com... O que isso tem a ver com varão? Varonilmente? Ó, vamos ver se você vai entender aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele está dizendo assim: aproximando-se o fim da sua vida, Davi falou: eu vou seguir o caminho de todos. O caminho de todos. Do que ele está falando? Morte. Da morte. Você entendeu isso? Sim. Deixa eu ver uma coisa. De cara, você entendeu isso? A palavra, cadê? Aqui, ó. Varonilmente. Uhum. Olha essa tradução aqui. Quando se aproximava o momento da sua morte, ó, falou a mesma coisa, só que foi mais claro. Foi bem mais claro. Certo? Ele vai morrer. Uhum. Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: eu vou para onde todos na terra irão um dia. Aqui ele vai dizer: eu vou seguir o caminho de todos. Tá. Né? Uhum. Não, eu vou para onde todo mundo vai. Algum dia, ou seja, todo mundo vai morrer. Ele falou: então, você seja corajoso e seja homem. Varonil. Você falou, tem a ver com varão. Mas o que tem aqui? O que é varão? Porque varão é uma outra linguagem dessa tradução, né? Que na verdade não é uma linguagem bíblica, é uma linguagem coloquial, né? Porque a Bíblia traduz homem como homem, macho, né? Então aqui ele falou, seja corajoso, seja homem. Ou seja, seja cabra macho, seja porreta. Essa tradução aqui é a NVT. Então, hoje eu acho ela assim bem mais top, né? Quer ver? Pegando ainda a mesma tradução, a mesma tradução não, o mesmo texto. Como eu falei na Bíblia a Mensagem, que ela é uma linguagem de rua, ele vai dizer assim, ó, perto da sua morte, Davi deu essa instrução: estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Quase igual. Mas você seja forte e haja como um homem. Então, é a mesma, mesma coisa. Então, a gente vê essas versões. Então, é bom a gente ter isso aqui
para Sim. a gente saber. A outra questão que eu acho que a gente já respondeu aqui foi a questão das traduções, se elas implicam no significado. Tipo, se muda. Totalmente. 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 Eu ia falar que não, já tá respondido. Oi, não, É, não tá. Porque assim, existem várias traduções, só que elas mudam o significado. Sim, ó, por exemplo, aqui, né, nesse texto aqui, um já vai poder entender uma coisa, outro vai poder entender outra. Então, se eu chegar, vou evangelizar um grupo tal, aí eu chego com uma versão dessa daqui. Aí depois outra pessoa chega com outra versão, então a gente não tá falando a mesma coisa. Isso, ó, você quer ver um negócio aqui interessante? Deixa eu ver se, quando a gente pega uma tradução, Então, se for ver assim, cada igreja é evangelizada de um jeito diferente. sim, aí, ó, acontece isso, muitas vezes, por conta do pastor. Então tem igreja que você é evangelizada por ideologia da denominação, ideologia do Não, mas pastor. assim, pegando isso né? daqui, né? Pegando a Bíblia, eu acho que cada pastor usa uma versão diferente. Sim, sim, Então vai ver, cada pastor tá falando uma coisa diferente na sua igreja e o evangelho tá assim. sim, com certeza. Com certeza. Ai, meu Deus. Por isso que, Carol, tem igreja que o pastor está pregando ou a pessoa está ali usando, e aquilo não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. Não, mas assim, ele tá lendo na Bíblia aqui, nessa versão. Sim, sim, Mesmo assim, ele lendo da Bíblia não tem nada a ver com a Bíblia. sim. Mas se a Bíblia tá falando? Então, a Bíblia está falando, mas eu estou usando a tradução correta? Então, além Eu estou da- traduzindo correto? Então, além de ler, tudo a gente tem que ser. A pessoa tem que saber interpretar e traduzir. Sim, por isso Então- que teologia é uma ciência, Sim. é um academicismo. Esse negócio de assim, Deus vai me revelar, eu não preciso estudar, eu não sei o quê. Não, eu entendi, mas assim, igual a gente começou falando no vídeo, né? Existem várias traduções, tem pessoas que nem sabem que existem traduções. Sim, E ao mesmo tempo tem pessoas que criticam muito. sim, Aí, tipo, eu, Carol, aqui, não sou formada em teologia, vou ler a Bíblia, então eu vou ter que procurar saber daquela tradução e ver se tá certo, se tá errado, sim, com certeza. pra eu ler e entender o que tá escrito. Com certeza. Com certeza. Isso é um ferrado. exercício. Isso, ó, na verdade, assim, ó, não vai longe. Tá? Quando a gente pega Jesus, o próprio Jesus, tá? Jesus, ele tá lá pregando o evangelho, certo? E aí ele pergunta para os mestres da lei, assim, o que está escrito na escritura? Aí o cara fala assim, tá escrito tal coisa. E Jesus fala assim, e como você interpreta? Entendeu? Aham. Entendeu? Quer dizer, tá escrito. O mestre da lei, ele sabia. Tá escrito. Só que como que você interpreta o que está escrito? Então, por exemplo, nesse texto aqui mesmo, do seja homem, se você ler esse texto aqui, você vai falar assim, caraca, né? Ó, quer ver uma coisa legal? Falando a gente já até falou esse assunto num outro momento. Um monte de gente critica acusa o apóstolo Paulo como se o apóstolo Paulo fosse machista. Né? Por quê? Porque ele pegou um texto isolado, quando Paulo fala assim, eu não permito que a mulher fale na igreja. Agora, ô louco, o cara é machista. E olha que legal, é tão interessante isso, porque alguns pegam esse texto para dizer que a Bíblia é contra o ministério feminino. Porque o Paulo falou que ele não permite que a mulher abra a boca na igreja e ensine na igreja, porque a mulher tem que aprender em casa perguntando para o marido. É o mesmo texto, é uma interpretação totalmente errônea. Então, Totalmente. trazendo assim pra nossa realidade aqui hoje. Então você não pode pregar usando duas versões? Pode, claro que pode. Eu devo. Mas se uma fala uma coisa, tem um significado tal e a outra tem outro. Não. Então, por isso que eu falei assim, ó, o ideal eu vou
ter acesso a várias versões. Sim. Tá? E também eu vou conferir o texto Em toda... original. Aham. Original, tá? Agora, para conferir o texto original, não dá para pegar um texto aqui, ó, daquele tipo assim, unidunité, salaremingue, o escolhido foi você, e eu vou lá falar para a igreja e falar que foi Deus que mandou falar. Isso é mentira. Sim. Isso é mentira, tá bom? Isso é mentira. Eu vou ter que pegar o texto, vou ter que estudar o texto, vou ter que procurar no texto, eu vou ter que ler comentários bíblicos, ver o que outras pessoas já estudou, já chegou naquilo. Por exemplo, ó, eu estou pregando na igreja sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Você já notou que faz 14 domingos que eu estou pregando sobre Gálatas? Um texto que tem 6 capítulos. Pequeno, mas dá pra aprofundar, né? Pequeno. Ó, lembra do Jonas? O texto tem 4 capítulos. Sim, foi. Eu preguei em 12 mensagens 4 capítulos de Jonas. Por quê? Porque você pega ali, não tem como você falar assim, eu leio e pá, e chego lá. Não, você não vai chegar lá. Você vai pegar e você vai se debruçar no texto. Então, quando eu peguei agora o texto lá de Gálatas, semana retrasada, que o Paulo fala das obras da carne, do fruto do Espírito, e aí eu preciso entender por que ele fala obra e fala frutos, né? E aí eu expliquei, o fruto, ele demora, você planta, você não vê o resultado, e tá, mas ele tá ali, ele tá nascendo, ele tá vingando, e tá. As palavras que o Paulo usa ali, né? Então, separou de 15, 16 palavras, sei lá, que ele usa ali, ele separou, ó, tantas têm a ver com religião, tantas têm a ver com a minha vida pessoal, tantas têm a ver com a minha vida social. Então, eu não posso só pegar um texto aqui, vir aqui e dar uma enxurrada. Mas há um texto que eu quero aqui, ó, que ele é muito legal. Qual que é? Hebreus, capítulo 12. Ele vai dizer assim, olha, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou os seus direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Tá, quando eu olho esse texto aqui, deixa eu ver nessa outra versão aqui. Quando eu olho esse texto aqui, ele, cara, parece que não fala assim... nada demais. Ele parece que é um texto normal, tá? Não seja profano, né? Não seja imoral, só que aqui ele já acrescentou essa palavra, profano e imoral. Nessa tradução aqui, ele vai dizer assim, não haja impuro. Ó, aqui ele fala impuro. Aqui ele fala imoral. Impuro, algo sujo. Imoral é que faz algo que moralmente é errado, certo? Já parece que mudou alguma coisa, certo? Aí ele vai falar assim, profano, né? Então, profano, e aqui também ele usa a palavra profano. Profano a gente vai entender que é o quê? O profano é aquele que pega algo sacro, sacro é santo, separado por exclusivo de Deus, e faz um outro uso daquilo que é santo. Tá. Essa coisa aqui me intrigou uma vez que eu fui estudar. E eu fui estudar. No original, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, vigiem para que você não se torne como o Esaú. Aí a gente para assim, quem é o Esaú? O Esaú é o cara que, por direito, ele tinha o direito de primogenitura. Ele era... Então, hoje a Bíblia fala assim, o povo de Israel é descendente, aliás, o Deus de Israel, né? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
É aquele que pediu não, né? Que pediu o quê? A herança. É. Veja bem, ele não pediu, ele roubou, ele roubou a herança. Sim. Mas por que ele roubou? Porque o Esaú ele trocou a herança, então era para ser chamado assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Só que o Esaú pegou o direito dele de primogenitura e trocou a troco de um prato de lentilha. Do tipo assim, cara, pra que eu quero herança? Pra que eu quero ser... pra que eu quero primogenitura? Pra que eu quero ser patriarca? Cara, eu tô com fome, eu quero mais é comer. Sim. Um prato de lentilha. Ele trocou. Então, aquilo pra Deus falou, cara, quando eu pego o original, sabe o que Deus falou? O que Deus está falando aqui nesse texto aqui? Não se coloque numa posição de homossexual passivo. Ixi. Agora, nenhum tradutor traduziu isso. Exatamente. Nenhum tradutor traduziu. Mas você lê a Bíblia aqui assim, olha, vigie para que nenhum de vocês seja como um homossexual passivo. Ou seja, fica de 4. Sim. Isso causa polêmica, né? Pra quem tá ouvindo. Você fala isso na igreja. Entendeu? Ó, e isso, na verdade, essas traduções tá antes desse negócio de politicamente correto, não sei o quê. Tava só essas traduções, elas estavam só na época em que alguns assuntos na igreja não podia falar. Uhum. Não fala nesse... Meu Deus, como você vai falar um assunto desse? Então tava nesse nível. E agora, então, a gente tem essa questão. Então, você vê, ó, é importante. Uma tradução, ela fala algo interessante. Na outra, ela já é mais clara, né? Mas quando eu vou no texto original, aí ele é claríssimo, né? E aí vamos dizer assim, dentro dessa questão, aí que contexto que eu estou usando? Ah, eu estou falando com jovens, eu estou falando com um público, sei lá. E aí, então, eu uso esses recursos. Então, eu preciso estudar, preciso saber para poder realmente usar a melhor tradução, a melhor versão. Sim. Por fim, a última questão é sobre a Bíblia original. Então, para terminar, seria legal falar um pouco sobre a Bíblia original. De tantas, a original ela seria tipo a única, a primeira escrita. Não, na verdade, assim, ó, a original não tem, na verdade. Não tem, porque assim, ó, o que acontece? O que tem são os manuscritos, né? Que de onde o pessoal fizeram as traduções. Então, os melhores manuscritos que foram usados para fazer a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, Almeida Século XXI, a Nova Versão Internacional, a Bíblia na Linguagem de Hoje, essa ANVT. Então, esses manuscritos, o pessoal usou demais, porque eram os melhores. Então, o que aconteceu com esses manuscritos? Estragaram, tá? É mesmo, ó, eu pego isso aqui, ó. É um texto muito bom. Então, eu venho nesse texto, eu busco, rebusco, eu anoto. Aí você fala assim, cara, eu quero estudar, mas eu quero estudar aquele texto lá. Aí você vem aqui nesse texto também. Aí o Jorge fala, vem e pega nesse texto. Qual é a tendência disso? Estragar. Sim. Tá? Então, o original, ele se estragou por conta disso. Então, aí o que aconteceu? Os copistas copiaram ipsilíteres, né? Num outro lugar, tá? Então, o texto se preservou, tá? Sim, mas a Bíblia original, não, isso não tem mais, tá? Não existe mais. Agora, o que você tem original é como que fala?
o texto, né? Sim. O texto ali como ele foi dito. Mas assim, a gente precisa ser muito sincero numa coisa. Que mesmo no texto original, ele já contém tradução. Sim, sempre tem, né? A tradução ela é quando uma outra pessoa ela explica de um jeito diferente. Ela descreve de um jeito diferente. Descreve de jeito diferente, descreve como ela entendeu. Exatamente. Né? Então, por exemplo, ó. Então parece mais um ponto de vista, né? Por exemplo, Carol, deixa eu pegar uma coisa aqui bem interessante. A Bíblia, o tempo todo, fala que Jesus era o quê? De qual a nacionalidade de Jesus? Nossa. Judeu. Ai, judeu. Era o quê? Disfarce. Era o quê? Judeu. Judeu. Jesus era Ai, meu Deus. judeu, né? Então, Muito discreto. por Jesus ser judeu, ele falava que língua? Hebraica. Né? Judeu, hebreu, ele falava na língua hebraica. Mas Jesus ele aparece no contexto do Novo Testamento. E o Novo Testamento está no grego. Aí a gente pega então Jesus sendo judeu, ali no meio do povo judeu, que anunciando aos judeus, então com certeza Jesus estava falando em hebraico. Só que aí quando a gente pega as falas de Jesus no Novo Testamento, elas estão em grego. Que foi traduzido. Por quê? Porque o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, né, ouviram esse pessoal aí e quando eles transcreveram na língua grega. Então, por exemplo, o sermão da montanha ali, Jesus ele pregou em hebraico. O Mateus traduziu no grego. Então, toda tradução, o tradutor, ele já traduz por isso que a gente tem várias traduções, certo? Por isso que um traduziu aqui varonilmente, o outro falou como homem. Um falou aqui, ó. Um falou, cadê? Impuro. O outro já usou a palavra imoral. Por quê? Porque cada tradutor já traz a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem de preconceito, a sua bagagem de tabu, tá? Então cada um vai trazendo dessa forma. E é o que acontece nas igrejas hoje, né? Então, cada pastor, por exemplo, tem pastor que, dependendo do linguajar dele, ele vai falar que algo que está ruim está uma pi, né? E outro vai falar assim, não, isso está cheirando a fezes. Né? Então cada um tem aí a sua, né, a sua, o seu linguajar, a sua quantidade de vocabulário. Tá? Então a gente precisa entender isso. E uma coisa da tradução, e a questão, reforço isso de novo, tá? Por que ter várias traduções? Porque você vai transitar aí num universo de pessoas, tá? Que um tem mais flexibilidade numa coisa, ou tem uma mente mais aberta para outras, e aí então você consegue aí absorver o máximo possível. Sim. Então é isso, né? Ler a Bíblia não é só ler a Bíblia, você tem que estudar todas as traduções, Sim. procurar mais e entender de verdade o que significa aquilo. Sim, por isso da importância de estudo bíblico, né? Exatamente. Por isso a importância da escola bíblica dominical, por isso a importância, sabe? Escola bíblica dominical. Sabe? Escola bíblica dominical. Isso. Oi? Só falta uma vez. Isso, então, para não faltar de novo, domingo agora que vem vai ter, tá bom? Tá bom. Escola bíblica dominical. Fala, escola bíblica dominical. É isso Aí aí. alguém vai fazer a melhor escola do mundo. Não, estudo bíblico. Tá bom? Então, você pode ser na escola bíblica dominical, pode ser diferente, mas estudar a Bíblia. A gente precisa estudar, saber, né? Estudar com quem sabe mais, né? Então,
Você olha aí, ó, isso na minha mesa tá um monte de livro, eu tenho várias traduções da Bíblia, eu tenho um monte. Esse livro, esses 2 livrão aí, eles são para pegar palavras por palavra, original, né? Eu tenho um léxico, tenho tudo isso. E, além disso, eu faço o quê? Eu ouço outros pregadores. Então, eu ouço biblicistas falando, e tem hora que, mesmo com tanto livro, com mesmo tudo... Ó, por exemplo, eu tenho um livro que é dicionário das cartas de Paulo. É um dicionário para traduzir as palavras que o Paulo usou lá nas cartas dele. Então, quer dizer, Carol, Carol e pessoal, né? Tem recursos assim. A teologia é uma ciência, tá bom? Então, esse negócio de, ai, Deus me falou, eu não sei o que, cai fora. Se encontrar um pastor xarope desse jeito, pode cair fora que ele vai estar ensinando besteira para você, tá? Dá calor, dá suor, é muito estudo, é muita hora e é isso aí. E aí quando acontece comigo, né? Às vezes eu ensino, tá? Aí eu pego um texto, aí eu escuto um cara falar assim, eu falo, meu Deus do céu, como eu não vi isso, como eu falei besteira até agora. E acontece isso sempre, tá bom? Então, e a gente precisa estar aí focado nisso. Então, acho que é isso, né? Tchau, pessoal. Até a próxima e tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Deixa seu like, deixa seu comentário. E é isso aí.